Uhum. O final clássico dos contos, né? Exato. Mas aí, no clímax da festa, a punição pra grande vilã é tipo ser forçada a calçar sapatos de ferro maciço. E não é qualquer sapato. Não, são sapatos recém-tirados de uma fornalha, cheios de brasas. E a sentença exige que ela dance com esses sapatos incandescentes. Com a carne queimando. E isso, a carne queimando, até ela cair morta no meio do salão. E olha, essa não é uma cena vazada de um filme de terror psicológico ou de um thriller medieval brutal. Por mais que pareça, né? Pois é. Essa é a versão original, autêntica e totalmente sem filtros de Branca de Neve, que foi publicada lá em 1812. É um choque e tanto. Com certeza. Então, a missão dessa nossa análise aprofundada de hoje é desvendar essa pilha gigante de transcrições e documentos históricos para a gente descobrir a verdadeira e bem sombria história dos irmãos Grimm. E é super compreensível esse choque inicial que a gente sente ao ler essas fontes pela primeira vez. Ah, totalmente. Porque, bom, o nosso imaginário coletivo foi muito condicionado, né? A gente associa essas narrativas a fadas madrinhas cintilantes, passarinhos que ajudam na faxina. Aqueles finais pacíficos e previsíveis. Isso. Finais felizes garantidos. Mas o material original opera num universo moral e físico que é, assim, implacável. É um mundo de sobrevivência mesmo. Exatamente. O foco é estritamente na sobrevivência. O perigo não avisa que está chegando e as consequências dos erros são permanentes, morais e físicas. Sabe a sensação que dá? É como se a gente entrasse numa livraria super aconchegante e comprasse o que parece ser um livro inofensivo de histórias para dormir. Uhum. Mas aí, quando a gente folheia as páginas com calma, a gente descobre que comprou um manual de sobrevivência em território hostil. É uma ótima analogia. Porque assim, em vez de magia resolvendo os problemas num passe de mágica, os textos originais entregam mutilações físicas chocantes, fome crônica, abandono familiar calculado. E punições de um sadismo que é quase burocrático, né? Nossa, sim, é muito cruel. Mas para decifrar essa disparidade tão brutal entre a nossa expectativa de hoje e esse texto de 1812, a gente precisa olhar para o contexto. Que era bem diferente. Muito. Aqueles contos jamais foram compilados com a intenção de adormecer crianças em berços confortáveis e seguros. A função deles era, na verdade, despertar consciências. Para o mundo real. Isso. O final do século XVIII e o início do século XIX abrigavam uma realidade de escassez e conflito armado o tempo todo. Então as histórias eram reflexo disso. Exato. Elas funcionavam como um espelho cristalino dessa dureza. Elas preparavam as pessoas para o que estava esperando por elas assim que abrissem a porta de casa. E para a gente entender de onde vem todo esse pragmatismo, a gente tem que olhar para a vida dos próprios autores, né? Quer dizer, compiladores. Os irmãos Grimm. Isso. O mundo instável em que Jacob e Wilhelm Grimm nasceram, lá na cidade de Hanau, nos anos de 1785 e 1786. E a vida deles não foi fácil desde o começo. Não mesmo. O primeiro baque veio muito cedo, quando Jacob tinha só 11 anos. O pai deles morre subitamente. E a família, que tinha todo o conforto da posição de magistrado do pai, simplesmente despenca na miséria absoluta do dia para a noite. Eles passam a depender de favores, né? De caridade de parentes. Exatamente. E esse luto, essa queda social toda, acabou forjando uma união muito forte, quase simbiótica, entre os dois irmãos. O Jacob tomou para si aquele fardo de provedor e protetor. Uhum. E se estabeleceu uma dinâmica onde eles viveriam, estudariam e pesquisariam juntos para o resto da vida. Mas o interessante é que esse drama da família Grimm espelhava um drama muito maior. O drama geográfico, certo? Da própria região. Exato. A nação inteira sofria de uma crise, digamos assim, de orfandade institucional. Porque a Alemanha não existia. Pelo menos não como a gente pensa hoje. De forma alguma, a gente não está falando de um país unificado. Era o Sacro Império Romano-Germânico. O pessoal que está escutando pode pensar num condomínio gigante. Boa. Onde cada apartamento tem seu próprio microexército, sua própria moeda, leis próprias e um rei absolutista local. E todo mundo brigando entre si. E, para piorar, um exército imperial estrangeiro, no caso de Napoleão tentando derrubar o prédio inteiro o tempo todo. Uma bagunça completa. E isso gerava uma crise de identidade, né? Uma angústia existencial profunda. As pessoas se perguntavam o que conectava todas elas. Se o governo mudava a cada avanço dos franceses e o mapa mudava a cada semestre,
Onde estava a verdadeira identidade alemã? E foi na universidade que eles acharam essa resposta. Sim, na Universidade de Marburg. Eles estudavam direito lá com o professor Friedrich von Savigny. E foi com ele que eles encontraram a resposta, num conceito romântico chamado Volksgeist. O famoso espírito do povo. Exatamente. O Savigny argumentava que a alma de uma civilização não está presa em fronteiras desenhadas por militares, nem em decretos de reis temporários. Tá na cultura. Isso. A identidade indestrutível está na cultura intangível, nas leis antigas, na evolução das palavras do dia a dia e, principalmente, nas lendas folclóricas sussurradas pelas gerações. Espera, aí tem uma coisa que a gente precisa esclarecer. Porque a cultura pop vendeu muito aquela imagem de dois acadêmicos bonzinhos sentados numa escrivaninha de madeira, criando essas histórias do zero, com peninha e tinteiro. A famosa imagem romantizada. É, mas então eles não inventavam nada, não tinham criatividade autoral. Eles eram só, tipo, gravadores de áudio humanos daquela época? Chamar eles de gravadores passivos seria subestimar muito o rigor científico que eles tinham. Mas não, a função deles não era invenção. Era preservação, né? Preservação obsessiva. A melhor definição que as nossas fontes dão é que eles eram arqueólogos da imaginação popular. Arqueólogos, gostei. Eles sacaram que a modernização e o trauma da ocupação militar iam acabar com aquela memória oral muito rápido. Então eles foram a campo. Para resgatar esses fósseis vivos. E as fontes deles não eram a elite intelectual. Não, era a classe trabalhadora. Camponeses, criadores de ovelhas, donos de tavernas. Pessoas como a Dorothea Wiemann. Exato, uma mulher com uma memória prodigiosa. Ela conseguia recitar tramas complexas com uma exatidão rítmica absurda. É impressionante. Então a voz que ia parar no papel impresso era essa voz rural, sem verniz nenhum. O que explica totalmente aquela mudança drástica de tom que a gente comentou. Perfeitamente. Quando você coleta relatos de pessoas que trabalham até o limite da exaustão, o conteúdo vai refletir essa aspereza. Não aquela fantasia limpinha e colorida dos estúdios. Longe disso. Pensa numa fiandeira exausta no século XIX contando uma história. O que transborda para a narrativa são os medos diários dela. E a história da Cinderela é o melhor exemplo disso. Nossa, Cinderela. O conto original alemão é Aschenputtel, a gata borralheira. E ele destrói completamente aquela versão suave que todo mundo conhece. Não tem fada madrinha com varinha de condão ali. Nem sinal de fada. Lendo a transcrição original, a ajuda que a Cinderela recebe vem da força crua da natureza. Vem de pombas brancas que moram numa aveleira. Uma árvore que ela mesma plantou, né? Isso, plantou e nutriu chorando em cima do túmulo da própria mãe. É bem sombrio. Mas sério, a parte que choca qualquer um que não conhece a história é o teste do sapatinho de cristal. Ah, o sapatinho. Onde a madraça não fica só tentando espremer o pé das filhas de um jeito engraçado. Não, ela ordena um ritual sangrento de automutilação. É horrível. A cena é bem descritiva. A mãe entrega friamente uma faca para a primeira filha e manda ela amputar os próprios dedos do pé. E a segunda filha tem que cortar um pedaço do calcanhar. E o mais bizarro é o conselho que a mãe dá para encorajar as meninas. Ela sussurra, tipo, corte, porque quando você for rainha, não vai precisar mais andar a pé. Nossa, é o horror moral escancarado, é sacrificar literalmente a própria base de sustentação física em troca de status social garantido. E claro que a mentira dá errado. O sangue ensopa as meias e os sapatos, e o príncipe percebe. E o castigo é pesado. As mesmas pombas descem do céu no dia do casamento e bicam os olhos das meias-irmãs. Elas ficam cegas permanentemente. É o preço da vaidade, né? A escuridão eterna. Exato. Mas, assim, a vaidade é uma falha de caráter. Só que os contos também lidam com medos muito mais primitivos. João e Maria, por exemplo, Hansel e Gretel. Esse conto arranca qualquer máscara de civilidade. porque trata de abandono infantil, mas não de um jeito sádico, tipo uma vilã de desenho animado. É uma equação matemática terrível sobre sobrevivência. A crueldade não vem da ambição de usar um sapato de rainha. Ela nasce da fome, da falta total de comida em casa. O desespero absoluto. A madrasta não odeia as crianças por capricho. Ela faz um cálculo logístico para o marido. Ela diz que, se eles não deixarem as crianças na floresta no meio do inverno, os 4 vão morrer de fome. E a floresta é o cenário perfeito para essa falta de tudo. E aí a gente chega na casa de doces. Aquela com o telhado de bolo e janela de açúcar que todo mundo acha uma gracinha. E nunca foi uma maravilha da arquitetura inocente, né?
É uma armadilha friamente calculada para explorar o colapso racional que a fome infantil causa. A bruxa é a inanição personificada. Totalmente. O objetivo dela não é um ritual mágico. Ela prende o João na jaula como um objetivo quase pecuário. Ela quer engordar o menino para poder devorar ele. Ou seja, o grande vilão do conto não é a bruxa, é o estômago vazio. O estômago vazio. Mas aí vem a pergunta que muita gente faz ao analisar essas transcrições. Aquela questão sincera, né? Se a vida daquelas pessoas já era um inferno de fome, frio, guerras, qual a lógica de sentar em volta de uma fogueira à noite para contar essas coisas tão repulsivas? Não seria melhor contar algo feliz? Isso. Não seria mais reconfortante oferecer algum escapismo, um lugar onde a magia resolve a falta de comida? O problema é que, naquele contexto, oferecer escapismo seria um desserviço letal. Letal mesmo. Com certeza. As notas dos irmãos Green mostram que as fábulas eram como mecanismos de alerta precoce. Elas treinavam quem ouvia para entender que o mal existe de fato. Que a floresta lá fora é impiedosa. Isso. Então, não era só para apavorar. Era para instalar um software de sobrevivência na cabeça daquelas crianças. Para mostrar o que funcionava na vida real. Exato. Mostrar que ferramentas terrenas, como a astúcia, a mesma que a Maria usa para enganar a bruxa e empurrar ela no forno, ou a coragem de não entrar em pânico, eram as únicas coisas que podiam garantir que você estaria vivo no dia seguinte. E essa ideia de treinamento emocional fica ainda mais pesada quando a gente descobre, lendo as nossas fontes, que várias dessas metáforas eram baseadas em fatos históricos reais. A lenda vira história, ou melhor, a história vira lenda. O caso da Branca de Neve é surreal. O mapeamento geográfico que a gente tem nas fontes cruza os detalhes do conto com a vida de uma mulher que existiu mesmo, uma aristocrata do século XVIII chamada Maria Sofia von Erthal. E os paralelos são assustadores. Ela vivia numa cidade chamada Lohr, no meio da Bavária. E aquele espelho mágico icônico, ele tem uma origem muito clara. O pai dela era dono de uma fábrica. Exatamente. O pai dessa jovem era o dono da fábrica de espelhos mais famosa e luxuosa da Europa. Lohr era um polo industrial na manipulação de vidro. Só que o cenário não fica restrito ao luxo do castelo. A geografia ao redor de Lohr era opressora. Tinha a densa floresta de Spessart, que era famosa por estar cheia de criminosos foragidos. Um lugar super perigoso. Muito. E para ir da floresta até as minas da região, você tinha obrigatoriamente que cruzar um caminho cheio de morros. Eram exatas 7 colinas. As mesmas 7 colinas que a Branca de Neve cruza na fuga pelo bosque. 7 colinas. E aí, lá do outro lado, a gente tem o detalhe mais perturbador disso tudo. As minas. Que operavam de um jeito desumano. Os túneis da Bavária eram extremamente estreitos e muito baixos, porque o solo era muito instável e quem trabalhava lá? Pessoas muito baixinhas. Por uma questão prática, as mineradoras contratavam adultos de baixa estatura ou, o que era muito comum, crianças pequenas, para elas rastejarem naqueles buracos apertados. E é aí que a figura daqueles anõezinhos fofos da Disney colide de frente com a realidade insalubre das minas do século XVIII. E, gente, lembra dos chapeuzinhos coloridos? Os chapéus em formato de cone. Os gorros super brilhantes. Isso não era uma escolha de figurino fantástica. As fontes indicam que tinha uma utilidade prática terrível. Era um equipamento de segurança rudimentar e fúnebre. Nossa, muito fúnebre. Aqueles gorros espessos serviam para amortecer a queda de pedras daquele teto baixo. E as cores vibrantes, aquele verde, vermelho brilhante na escuridão, serviu para uma coisa triste. Localizar corpos. Isso. Quando acontecia um desabamento na galeria, as cores berrantes debaixo da poeira ajudavam as equipes de resgate a achar os corpos soterrados mais rápido, para tentar salvar quem ainda estivesse respirando. Caramba. Isso muda tudo. Muda toda a nossa memória cultural, sabe? Aquele filme de animação da infância esconde a tragédia do trabalho infantil. O conto devorou os acidentes de mineração da Bavária e criptografou tudo num formato que durou séculos. Um verdadeiro documentário criminal disfarçado de fantasia infantil. Perfeito. E esse nível cirúrgico de absorver detalhes regionais explica a segunda fase da vida dos irmãos Grimm, que para mim é a parte mais colossal do projeto deles. A fase científica, certo? Isso.
O contato com os dialetos locais impulsionou Jacob Grimm a não só catalogar a literatura, mas a estruturar a base científica do idioma alemão. Ele foi basicamente o fundador da linguística moderna. Mas as fontes citam a famosa Lei de Grimm de 1822. O que exatamente ele fez? Porque só anotar como o pessoal da taverna falava não te faz o pai da linguística, né? Com certeza não. Ele não fez só um glossário. A lei de Grimm é muito profunda. Ela estabelece a mecânica de como os sons de uma língua mudam ao longo de milhares de anos, e com um rigor quase matemático. Como uma física da fala. Isso. Ele demonstrou as mutações sistemáticas das consoantes. Por exemplo, ele provou mecanicamente como o som do P do latim antigo, na palavra pater, evoluiu de forma sistemática para o som de F no inglês father e para o vater germânico. Ele provou que as línguas eram parentes. Exatamente. Ele revelou a física invisível dessa evolução. Ele provou sem deixar dúvidas que todos aqueles povos europeus que estavam divididos por fronteirinhas políticas, na verdade pertenciam à mesma árvore genealógica indo-europeia. A gramática provando o que o mapa tentava separar. E aí eles vão além e iniciam em 1838 o dicionário alemão, o Deutsches Wörterbuch, um projeto titânico. Mas como um dicionário ajuda a unificar um país fraturado politicamente? É que os dicionários deles não era uma lista fria de sinônimos. A meta deles era mapear a biografia completa de cada palavra, desde a época medieval até o presente. Rastrear a palavra desde a corte do rei até a cabana do lenhador. Exato. Fazendo isso, eles criaram uma realidade nacional que era compartilhada por todo mundo. Era o tal do Volksgeist, materializado num livro. Uma constituição cultural inquebrável, para um povo que via suas constituições políticas sendo rasgadas o tempo todo. E por falar em rasgar a Constituição, a gente chega no ápice da vida real deles, o que joga por terra aquela ideia de dois velhinhos inofensivos da biblioteca. O evento histórico dos Sete de Göttingen. Sim, em 1837, eles eram professores super respeitados na Universidade de Göttingen. E aí a política local resolveu testar os princípios éticos deles. O novo rei assumiu. O novo rei absolutista de Hanover assumiu o trono e, numa canetada, invalidou a Constituição Estadual liberal que existia. E ele exigiu que todos os funcionários do Estado, incluindo os professores, jurassem lealdade pessoal irrestrita a ele, passando por cima da lei. E os dois se recusaram. Eles e mais 5 professores bateram o pé de frente. Argumentaram que o juramento à lei e à ética não podia ser trocado pela subserviência cega ao humor de um rei. E as consequências não foram leves, né? Foram esmagadoras. Eles foram sumariamente demitidos, perderam toda a renda, a posição social e ainda receberam ordens de sair do território do reino em poucos dias. Sob pena de prisão, tiveram que viver o exílio forçado. Basicamente, viveram na pele os mesmos testes de coragem e perdas de segurança que os lenhadores e os príncipes deserdados enfrentavam naquelas páginas que eles coletaram. É a vida imitando a arte, ou vice-versa. E essa recusa deles ecoou pela Europa, transformou os irmãos em símbolos de resistência moral. Eles pegaram aquelas vozes frágeis do campo e transformaram em algo imortal. Eles deram um espelho de identidade para a Alemanha décadas antes do país existir no mapa de verdade. E, o mais importante, os mecanismos de alerta embutidos naquelas histórias continuam muito afiados hoje. Mas de que forma prática isso se traduz para a nossa vida de hoje? A gente não corre mais perigo de encontrar bruxas na floresta. A gente está no meio de métricas de produtividade e conexões digitais. A questão é que a nossa era mascara a hostilidade. A gente vive debaixo de uma otimização hipertecnológica que nos vende a ilusão de segurança e de conforto a um clique de distância. Tá tudo disfarçado, então. Exatamente. O peso daquelas versões originais inalteradas atua como um antídoto contra essa superficialidade toda. Os contos mostram que, inevitavelmente, todo ser humano vai ter que cruzar uma floresta escura e sem trilhas em algum momento da vida. Os perigos mudaram de roupa, mas a inveja e o abandono continuam aí. As provações não são falhas do sistema moderno, elas são a própria bigorna onde a gente forja a resiliência, para não ser engolido pelos predadores de hoje que andam em plena luz do dia. O que nos leva perfeitamente para um pensamento final e bem provocativo que encontramos nas nossas transcrições originais.
No meio dos arquivos tem um conto bem silencioso e perturbador chamado A Donzela Sem Mãos. Esse conto é muito pesado. Muito. A engrenagem motriz da história é o medo de perder o status social. É sobre um moleiro, pobre e facilmente seduzido que faixa um pacto cego com o diabo para ficar rico. Um clássico erro. Sim. E quando a criatura retorna para cobrar a dívida, o foco da ameaça não vai no moleiro, vai na filha. E para proteger aquela nova riqueza agrícola que ele tinha acabado de conseguir, a mesa finalmente farta, o que o pai faz? Ele faz o impensável. O próprio pai pega o machado de prata e amputa com as próprias mãos os 2 braços da sua própria filha. O cálculo covarde do moleiro é que arrancar um pedaço vivo da própria família era um sacrifício necessário para garantir o conforto financeiro e afastar a ruína. Exato. A jovem inocente sobrevive, claro, mas mutilada. E inicia uma peregrinação dolorosa por desertos e matas, tentando reencontrar sua integridade. E a grande reflexão para nossa audiência hoje é justamente pensar no nosso paralelo com isso. Na nossa busca implacável por sucesso, Nessa nossa busca por prestígio de carreira, de acumular bens sem parar, de manter a aparência social intacta e a conta bancária blindada contra o futuro, quais valores a gente está entregando em troca? que partes de nós mesmos a gente está cortando? Exatamente. Que partes fundamentais da nossa identidade moral, ou até saúde mental e a imaginação das próximas gerações, a gente não está rotineiramente cortando com um machado invisível? E a gente justifica isso em silêncio. Querendo, de forma trágica, que essa automutilação constante é a única fórmula realista para sobreviver na sociedade de hoje. É o grande alerta do conto. Aquele manual de sobrevivência disfarçado de livrinho infantil prova que os piores predadores não estão escondidos nos bosques da Europa do século XVIII. Eles estão moldando as nossas escolhas lá do interior da nossa própria bússola moral. É um mergulho alegórico muito complexo na nossa capacidade de sacrificar o que importa de verdade por uma estabilidade que é só ilusória. Por isso a gente precisa tanto voltar a essas obras sem a higienização pop de hoje em dia. O mal que a gente compreende e olha de frente perde a força. Mas o mal que a gente finge que não existe é o que comanda a bússola das nossas escolhas cotidianas direto para o abismo. Fica o convite contínuo para quem nos acompanha. Desconfiem para sempre das soluções mágicas oferecidas pela modernidade e ousem extrair essa sabedoria incômoda, mas vital, escondida na escuridão sobre a superfície de qualquer felizes para sempre. Um excelente mergulho investigativo na diversidade das nossas fontes para nossa audiência e até a próxima exploração profunda das complexidades que moldam as narrativas de quem nós somos. Até a nossa próxima exploração dos documentos primários. Que a investigação constante nos mantenha vigilantes contra as armadilhas disfarçadas de conforto pelo caminho.